Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Coaching e da Inteligência Emocional. Eu sou o Carlos Mota e hoje eu trago para vocês uma entrevista que aconteceu pela Rádio TV Cultural da Amazônia para o programa Triálogos, proferido sob a direção do presidente da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, a UCAMA, sob a direção de Cíntia Mello. E hoje nós trazemos um tema muito relevante, que é o autoconhecimento. Não é uma boa dica? Então, se você gostou, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos nessa! Muito boa tarde para você que passa a partir de agora a acompanhar a gente ao vivo em mais um programa Triálogos aqui no seu sábado, diretamente do estúdio da Rádio TV Cultural da Amazônia e do portal Voz Amazônica aqui no Parque 10, o coração de Manaus. Olha lá com o meu amigo Carlos Eduardo Mota Lopes, ele que é um grande pensador intelectual da nossa região, um escritor, um poeta e também várias coisas que nós vamos já falar para você aqui nessa tarde especial, tá legal? Esse programa tem um oferecimento muito especial da Acmos, né? A Acmos, olha aqui, ó. Você já consegue ver os produtos da Acmos aqui, ó, na nossa bancada. Meus amigos, é o seguinte, nós temos a honra de receber hoje aqui esse cara que já veio aqui no nosso estúdio mais de uma vez. Ele que é um conhecedor profundo das questões filosóficas, das questões de pesquisa, de ciência também. E hoje nós vamos falar sobre uma temática interessante, né? Que nunca esteve tão em voga como está agora, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento visto de vários prismas, né? Por várias disciplinas ramos do conhecimento, cada uma com uma vertente diferente, mas muitas semelhanças, né? E hoje nós estamos recebendo hoje aqui o Carlos Eduardo Mota Lopes, para também esclarecer um pouco para nós, dar uma dica pra gente aí de como é que funciona isso direitinho, tá legal? É o seguinte, o Carlos Eduardo Mota Lopes, ele é professor, ele é escritor, pesquisador, acadêmico, palestrante, gestor, coach, master practitioner, olha só, tô aprendendo até inglês, ó. Master practitioner em programação neurolinguística e especialista em inteligência e gestão emocional. Olha que maravilha, bicho. O cara faz palestras, dá treinamentos, mentoria, desenvolvimento pessoal, liderança, formação de equipes, resiliência, inteligência emocional, gestão emocional, comunicação assertiva, comunicação não violenta, feedbacks, oratória, motivação no trabalho. Ele é membro, entre outras entidades, da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia e da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, ABEPA. Olha aí. Isso aqui é só um fragmento do currículo do Carlos Eduardo Mota Lopes e nada melhor do que ele mesmo para dizer quem é, né? Ah, verdade, diretor, olha que maravilha. Faltou acrescentar aqui, viu? Se acerto, é comigo. Se errou, a culpa é da diretora. Por exemplo, ela não colocou aqui que o Carlos Eduardo Mota Lopes é comendador pela Câmara Brasileira de Cultura, bicho. Tu tá pensando que o cara é fraco, é? Carlos Eduardo Mota Lopes, meu amigo Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio da Rádio Cultural da Amazônia e do portal Voz Amazônica, ele que é o marido da dona Deivila Alves, tá? Te mete aí. Carlos Eduardo, seja bem-vindo, meu amigo. O que é que você tem para dizer, já rasgando as cortinas desse programa, para todos que estão te ouvindo, que já tem gente aqui bastante falando com você. Seja bem-vindo, meu amigo. Agora sim, pode falar aí que as pessoas estão esperando, olha. Boa tarde, né, Paulo, Cíntia, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Hoje eu estou bem assessorado aqui com meu filho, meu filhote. Vai já aparecer aí. Um abraço para Deivila, né? A minha loira maravilhosa. E Massataque, tá, professor Paulo? Massataque é faixa preta de jiu-jitsu, tem uma academia, né? É mesmo, aí, trabalha conosco. Maravilha. É uma figura. Um abraço também, Massa, que está aí nos prestigiando. Que coisa, né, cara? E vamos bater esse papo, né? Esse papo sobre autoconhecimento. Autoconhecimento, legal. É um assunto relativamente tranquilo de se compreender, mas também mal interpretado, né? A gente tem visto muita coisa. Nada melhor do que um cara que manja, um cara que trabalha com isso, que é o Carlos Eduardo Mota, que não só trabalha, mas escreve sobre isso, pesquisador sobre esse quesito importante. E eu tenho aqui algumas características, meu amigo Carlos Eduardo, que eu peguei para a gente entender melhor algumas opiniões sobre os ramos mais diversos do conhecimento acerca do que é o autoconhecimento. A ciência, por exemplo,
defende que autoconhecimento significa os pensamentos que eles são autônomos, independentes de vontades individuais e que nascem e cumprem suas funções sob a influência dos estados morais ou psíquicos próprios ou de outros. O senso comum diz: é o conhecimento que uma pessoa tem sobre si mesma. É uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento e os sentimentos vivenciados por ela. A psicologia, por sua vez, diz que autoconhecimento é a consciência que temos de nós mesmos, ou seja, é conhecer a si mesmo, é ato de olhar para si mesmo. A partir do auto-olhar, é possível relatar e analisar os próprios comportamentos, reconhecer os próprios limites e identificar quais as melhores decisões a serem tomadas na vida. A filosofia é a consciência das próprias sensações, das crenças, dos pensamentos e valores. Pelo menos desde Descartes, de René Descartes, a maioria dos filósofos acredita que o conhecimento dos nossos estados mentais difere muito do nosso conhecimento do mundo externo. E por fim, Sócrates, com a sua velha e conhecidíssima reflexão, conhece-te a ti mesmo. Isso se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, da verdade. Para o pensador grego, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e mais feliz. Olha que lindo. Carlos Eduardo, você concorda com tudo isso aqui? Paulo, você quase tira minha fala, né? Eu vim preparado, tá? Eu vim preparado para fazer esse debate, mas concordo sim, né? Vamos só fazer algumas pontuações para que o nosso público, interaja também com a gente. Pode puxar mais para cá, Carlos? Pode esticar mais, isso aí. Interaja com a gente, né? É. Mas o autoconhecimento, né? Quando a gente fala de conhecer, saber, entender algo novo, e o auto é investigação interna, né? Sobre si mesmo, não pensar mais para fora, mas pensar para dentro, né? Como nós somos, a capacidade de entendermos o que somos, os nossos valores, a nossa identidade, as crenças, os nossos limites, os nossos dons, até onde eu posso ir, quais são os gatilhos que eu tenho no meu dia a dia, na minha rotina, as minhas qualidades, as minhas fraquezas. Quando eu falo de emoção e sentimento, eu estou falando quais são os medos que eu tenho, em que momento eu sinto medo. E então, de uma maneira bem abrangente, quando a gente conhece, a gente tem poder. Quando a gente tem poder, a gente tem mais responsabilidades. E quando eu falo de autoconhecer, conhecer da sua forma mais verdadeira, mais pura, interior. Quem eu sou de verdade. Você foi muito feliz, Paulo, quando fala da famosa frase do Sócrates, do né? filósofo Sócrates, e é atribuído realmente a ele, conhece-te a ti mesmo, está escrito na entrada do oráculo de Delfos, né? E o mais importante do autoconhecer, o próprio Sócrates, ele ensinava, utilizando o sistema da maêutica, né? Onde se fazia perguntas para que o próprio aluno ele buscasse o conhecimento. E uma das palavras mais importantes do autoconhecimento, e falando-se de pergunta, é o porquê. Por exemplo, se eu perguntasse, Paulo, qual o esporte que você mais gosta? Professor Paulo. Olha, eu gosto de... Eu nem sei, sabe? Eu não pratico muito esporte. Agora eu caí agora no... O autoconhecimento do Paulo agora. Vôlei. Então, É quando eu pego o porquê e digo, Paulo, por que você gosta do vôlei? Porque, além de ser divertido, é o mais fácil que eu consigo fazer. O que é que você sente quando faz o vôlei, Paulo? Eu sinto um envolvimento bacana. Eu também sou expert em vôlei, né? Para ser bem humilde. E eu adoro vôlei, gosto, me dá prazer. Então, tá entre você... Expert é forçado, né? Você vai dizer que eu me sinto bem, eu sinto o meu prazeroso, corpo né? mudando, eu sinto que ao lado dos amigos flui melhor. Quando a gente coloca o porquê na pergunta, faz com que a reflexão seja mais presente. A gente começa a buscar de forma interna aquele conhecimento que eu tenho sobre mim mesmo. Quando a gente fala de autoconhecimento, muitas vezes, como você próprio falou no início, a gente também abrange muito. O autoconhecimento ele tem vários segmentos. Você próprio falou sobre a filosofia, a psicologia, é o conhecimento do eu. Quem eu sou de verdade? Quais são os meus limites? Quais são os meus gatilhos? O que eu gosto? Quando a gente fala de uma forma geral, em 1983, um psicólogo americano chamado Gardner,
né, que eu sou fã, né, ele cria a teoria das múltiplas inteligências. Ele diz que nós, seres humanos, temos 9 inteligências diferentes. Não desenvolvemos todas as 9, mas também não deixamos de desenvolver nenhuma delas. E ao conhecer algo no formato de inteligência, eu uso mais de uma dessas inteligências. E uma das inteligências múltiplas é a inteligência intrapessoal, ou seja, é a capacidade de entender quem nós somos de verdade. Então, estamos falando de autoconhecimento. Quando a gente fala de Daniel Goleman, em 1995, ele lança seu best-seller sobre inteligência emocional. E o Daniel Goleman também, a sua inquietude, e no seu livro fala, logo no início do capítulo, sobre conhece-te a ti mesmo, a frase do Sócrates. E ele diz que um dos 5 pilares de uma pessoa emocionalmente inteligente, e o primeiro pilar, e talvez o mais importante, é o autoconhecimento. De tamanha importância de estarmos falando sobre o tema. E quando o Daniel Goleman fala de autoconhecer, ele está falando de conhecer de todas as formas da nossa vida, na nossa área pessoal, nas nossas relações, no nosso trabalho, a parte espiritual, onde eu conheço o meu corpo e a minha mente. Então, o autoconhecer tem várias vertentes, né? E o autoconhecimento, ele é uma habilidade. E como habilidade, ele pode ser desenvolvido ao longo de toda a nossa vida. Não é legal? Que bacana, então, né, cara? Eu posso, se eu não me conheço hoje, eu posso ainda praticar e desenvolver essa habilidade, que não é genuinamente minha, nem sua, de todos nós, e podemos alavancar, entendermos em que situação nós estamos e para onde nós queremos ir. Isso que é muito importante. Olha só que maravilha. Viu só, pessoal? Viu só como é importante a gente ouvir quem conhece da parada, né? Trazer gente para esclarecer para nós, porque todo mundo trabalha sempre em uma área diferente, né? E conhecer áreas que a gente não conhece é fundamental. Aprendendo sempre, né, cara? E você está aqui acompanhando o programa Triálogos ao Vivo, aqui no estúdio da Rádio Cultural da Amazônia, aqui no Parque 10, recebendo hoje esse cara que é nosso irmão, nosso amigo, nosso confrade, nosso parceiro, Carlos Eduardo Mota Lopes, que, entre outras coisas, também é professor e palestrante, né? E tem várias obras já escritas a respeito não só do autoconhecimento, como também de outras atividades e ações desenvolvidas pelo ser humano no sentido da amplitude do bem-estar. Então, eu li um dia desse, meu querido amigo, a respeito do autoconhecimento para escolha, para vocação, né? Então, um cara falando lá, não me recordo o nome dele, mas ele é juiz de direito, palestrante que nem você, e ele despertou uma coisa legal. Você quer ser o que na vida? E você se conhece para saber se você pode ou deve ser isso aí, essa profissão? Porque ele descobriu que muitas pessoas se frustram ao longo da vida por escolher uma profissão para a qual a pessoa não era vocacionada porque não se conhecia, né? Por exemplo, o cara para ser um sacerdote, ele não pode ser assim, estabanado que nem eu, né? Um cara que é ligado no 440, um cara que tem uma paciência absolutamente limitada. Então o cara tem que estar propenso para ser psicólogo, por exemplo, né? Não seria o meu caso, né? Eu não seria vocacionado porque eu já nasci meio perturbado. Mas ele estava falando sobre isso, brincadeiras à parte, ele estava falando sobre isso. Você quer ser juiz de direito? Você se conhece o suficiente para você achar que pode exercer essa vocação? Então o autoconhecimento, de fato, exerce um peso muito forte na escolha da profissão. Sim. Quando a gente fala de autoconhecimento, nós antecipamos alguns temas que eu estava pensando, mas temos alguns tipos de autoconhecimento. Como eu falei, na pessoal, eu, por exemplo, eu posso, no meu autoconhecimento pessoal, dizer em que caminho eu quero seguir, o que é que eu quero fazer, nas minhas próprias relações. Quando eu falo da relação, eu posso dizer, eu quero casar, ou eu não quero casar, eu quero ter filho, ou eu não quero ter filho, eu quero morar no campo ou na cidade, eu quero morar em outro estado ou em outro país, por exemplo. É conhecer o que eu quero na minha relação. Quando eu falo por o profissional, eu posso, por exemplo, eu gostaria de trabalhar no serviço público ou privado, eu gostaria de trabalhar de home office ou presencial, eu gostaria de trabalhar na empresa multinacional ou na empresa local. Quando você começa a fazer perguntas a você mesmo e entender como você funciona, você começa a dar respostas para o que você gosta. Por exemplo, eu trabalho numa grande empresa, uma multinacional, e eu já sabia, devido à minha própria profissão de engenheiro químico, que eu ia trabalhar na organização. E claro, temos desafios do dia a dia, a rotina, né? Temos coisas que repetimos diariamente, mas uma forma que eu me conheci foi quais são os gatilhos que no meu dia a dia me deixa feliz, onde eu penso com inovação, aquilo ali me cria condições para desenvolver algo novo, aquilo me deixa motivado. Em que hora do trabalho eu não estou bem,
ou da noite, da minha casa. Então, quando a gente começa a falar sobre autoconhecimento, o autoconhecimento ele é movimento. Então, não é só no pessoal, no profissional, no espiritual. O autoconhecimento ele abrange todas as áreas da nossa vida. Então, comportamental, né? Comportamental. Então, o autoconhecimento, ele é um comportamento e é uma habilidade que eu posso desenvolver. Por exemplo, numa discussão. Então, já sei, eu fiz esse exemplo em outras vezes, e a Deivila deve estar assistindo, né, a minha esposa, e nós tínhamos quando casamos ainda, nos conhecendo, né, então não era o meu autoconhecimento, mas era o conhecimento da nossa relação, toalha molhada não era muito legal. Então, toda vez que a toalha molhada estava na cama, gerava um conflito. E eu tinha que gerenciar esse conflito. Era difícil você sair de um dia de trabalho rotineiro, chegar em casa, ter esse gatilho e você saber lidar com isso. Quando eu comecei a conhecer, isso era o autoconhecimento da minha própria relação, eu entendi que aquilo ali não era salutar para a minha relação com a Deivila. Então eu comecei a ver que naquele momento, que se eu deixasse aquilo ia acontecer um gatilho e aí ia ter um estresse. Quando eu comecei a me conhecer, eu disse, eu quero ter uma boa relação. É aquela frase, é melhor ser feliz do que ter razão. Então eu preferia ser feliz. Eu escolhi, eu entendi que eu funcionava melhor a minha felicidade da relação dessa forma. Então eu entendi o gatilho, não fazia e tinha uma vida mais feliz. Porque eu comecei a me conhecer na minha rotina e conhecer a minha própria relação. E uma frase muito importante do autoconhecimento é: melhor do que ter as perguntas é saber, melhor do que ter a resposta é saber fazer as perguntas. Então por isso que o autoconhecimento é a habilidade de se auto-questionar. Por que eu me sinto dessa forma? Em que momento do meu dia eu não estou bem? Diante de uma relação, por que eu não sinto bem com aquela pessoa? Então, quando você começa a fazer porquê, a gente vai falar sobre as técnicas de se autoconhecer, os 3 porquês, já é uma boa técnica. Se você começa a fazer porquês, você vai chegar à causa do teu problema. O japonês, por exemplo, eles têm uma ferramenta chamada ferramenta dos 5 porquês, é uma ferramenta de qualidade, porque eles acreditam que, em média, se você responde 5 porquês, você chega à causa raiz do seu problema. Por que isso acontece? Você responde o primeiro porquê, você vai ao segundo porquê, então em média 5 porquês, você chegaria à causa raiz de um problema. Então isso a gente traz para o autoconhecimento. Tem um exemplo bem interessante para vocês terem uma ideia. Tinha um casal que o marido ele se irritou com a esposa, ele estava fora do peso e ele se irritou, e depois ele fazendo a técnica dos porquês, ele perguntou: por que eu me sinto assim? Aí ele entendeu que ele ficou chateado com ela porque ele estava fora do peso. Mas refletindo por que ele se sentia dessa forma, porque fora do peso ele ficava menos atraente. E ficando menos atraente, a esposa dele poderia deixar de gostar dele. Então a irritação dele lá do início, de ficar chateado com a esposa, quando ele começou a fazer essa reflexão dos porquês, ele chegou que na verdade o medo era de perder a esposa, porque ele estava fora do peso. Então é uma reflexão diária que nós fazemos. Lembre-se, quando eu falo de autoconhecimento, é uma reflexão interna sobre o meu eu. E nós falamos de tudo no mundo, com a internet que está aí, a gente fala de tudo. Mas em que momento da vida nós paramos para falarmos com nós mesmos? Para entendermos como estamos funcionando, o que é que nos está afligindo, o que é que nos faz bem. Muitas vezes a gente não fala, porque se passar alguém falando sozinho, possivelmente, com nossos vieses, nós vamos falar que essa pessoa é louca, onde devia ser a coisa mais comum conversarmos com nós mesmos. Isso é um pilar importante do autoconhecimento. Maravilha, viu só? É isso aí, olha, já tem aqui gente de novo participando, lá de Urucará, viu? Mandando um abraço para você, ó. E um grande abraço a todos aqui de Urucará. Urucará está sintonizada, né? Nós somos fãs número 1 desses programas da Rádio Cultural aqui. O Nivaldo Mota, que você conhece muito bem, gente boa, mas se puder manter distância, melhor ainda. Ele diz assim, ó: mano, foi Mota, já é arrombado de nascença. Tinha que ser o Ariovardo, né, bicho? Foi Mota, já é arrombado de nascença, ou seja, muito inteligente. Rapaz, mas é humilde, né? Não. É de uma humildade, né? Esse rapaz. Ensine autoconhecimento pra ele, tá, professor? A Tereza Barroso aqui, olha. A Tereza Barroso, das Gêmeas, que saudade dela, né? Freira. Eita, que maravilha ela tá falando, né? O Joaquim também, lá de Urucará, ainda acaba dizendo: um grande abraço ao nosso presidente, Dr. Paulo Queiroz, nossa diretora Cíntia Mello. Urucará sintonizado, olha que legal, parabéns. O Nivaldo volta a dizer aqui: sou fã do Eduardo Mota, olha.
Tá dizendo aqui, perguntando se vai ter Pix. Meu amigo, isso aqui Tão não é, juntos, né? não é o baú da Tão felicidade, juntos. não. Isso aqui não é o Silvio Santos, não, meu rei. Pix só tem no Pode Escrever, meu irmão. Os caras têm grana, bala na agulha, né? Divaldo Mota, obrigado, tá, mano? O programa do Divaldo acontece todo sábado também, né? Pela manhã, aqui na Rádio Cultural da Amazônia. Também transmissão em simultâneo com o portal Voz Amazônica, a Realidade dos Povos. E eu sou o professor Paulo Queiroz, acompanhando você nessa tarde encantadora de sábado. E não sei se a minha diretora já mostrou o outro nosso convidado que está aqui, né? O Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo veio aqui escoltando o pai dele, né? O segurança, olha só. Tu é doido, mano, velho. Faixa preta aí. O Luiz Eduardo, um dos filhos do Carlos Eduardo Mota Lopes, que está nos dando a honra da visita dele aqui para falar sobre autoconhecimento. E nessa pegada, meu nobre Eduardo, e nesse diapasão, um dia desses eu também assisti a empresa. Eu gosto muito, né, de filosofia, eu sou professor de filosofia do direito. E numa discussão, uma mulher, mãe, ela disse que ficou perplexa com ela própria e as outras pessoas que a conheciam há mais de 30 anos. Ela teve uma reação inusitada, insólita, que até aí nunca tinha acontecido. O carro passou por cima do dedinho do filho dela. Do dedo, né, irmão? Ela pensou, uma criança, né? Do neto, aliás. Ela, então, teve uma espécie de surto psicótico de agressividade, porque ela viu o menino se contorcer de dor e tudo mais. Na discussão, estava se pensando assim. Ela disse que ficou perplexa com o próprio comportamento dela. A reação dela de revidar, né, da repulsa em relação àquela agressão involuntária que o neto sofreu. E os parentes dela disseram assim: nunca vi ela assim. Eu tô besta, nunca vi na minha vida, porque era uma pessoa extremamente calma, absolutamente introspectiva, pacata, reservada, moderada. Mas naquele dia a gente viu uma mulher diferente, Geralda, diferente. Aí a discussão é essa coisa de você sair do seu estado psíquico, porque aqui fala também de estado psíquico, né? A ciência, né? Ela mesma fala dos estados morais ou psíquicos, né? Isso é um problema de autoconhecimento ou isso é uma reação automática de proteção? No caso específico, professor Paulo, aí eu vou abranger um pouco mais para poder responder a pergunta, para não ficar muito pontual. Ele fala do autoconhecimento, a gente falou, né? A capacidade de reconhecer quem nós somos, aí uma delas é reconhecer nossas próprias emoções. Aí eu vou ligar o autoconhecimento com a inteligência emocional. Quando a gente fala de emoções, todos nós nascemos com algumas emoções básicas, né? Nós falamos de 5 emoções básicas, que é o medo, tristeza, a raiva, o nojo, né? E todos nascemos com ela. E é importante que nós tenhamos essas emoções, porque é o que nos fez chegarmos até aqui e a nossa adaptação com o mundo. E nesse momento nós somos seres emocionais e nós temos oscilações de emoções. Eu posso trabalhar emocionalmente inteligentemente minha emoção, onde eu deixo essas emoções de uma maneira mais salutar, mais equilibrada. Claro que nós podemos ter picos de emoções e isso não quer dizer que nós temos um transtorno, não necessariamente, mas que essa pessoa, ela tem um padrão comportamental bem normal e teve um pico dessa emoção porque faz parte de proteção. E aí a gente vai falar da proteção, a emoção medo, que faz com que ela reaja dessa forma. Claro que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre a parte racional e emocional. A parte emocional aí aflorou e ela teve essa reação, porque quando a gente tem uma informação do ambiente, a gente leva a nossa mente, trabalha no nosso cérebro, gera um sentimento, no caso dela, que gera um comportamento, que gera uma ação. E essa ação vai ter um resultado. No caso dela, foi o resultado de se exaltar, o comportamento que ela teve. E isso é extremamente normal. É claro que se corriqueiramente isso acontecer, isso está saindo do espectro vira normal. Habitual, né? Aí vira habitual. E então ela se espantou com ela própria. Isso é uma novidade para o ser humano? Mesmo... Sim, no momento que ele tem isso, aí a gente pode fazer uma reflexão, né? Nesse momento que eu tive isso, ela depois da ação, né, depois que a emoção voltou para o estado normal, o estado de equilíbrio, ela poderia fazer essa reflexão. Por que eu agi dessa forma? Foi simplesmente pelo ato em si de proteção? Deve ser o mais normal. Eu já fiz isso em outras ações do passado. Faz sempre, né? Eu faço isso rotineiramente, não só com essa criança, mas eu faço com a amiga do trabalho, com o meu vizinho,
com o meu colega mais próximo, com o meu marido, com minha esposa, se ela começar a fazer, ela vai dizer, meu Deus, eu comecei agora, ele vai falar que é uma das técnicas, a autoobservação, e eu comecei a pontuar isso e comecei a ver que isso já saiu do pontual mais para a rotina. Então, eu tenho aí uma identificação de algo que eu preciso mudar. E quando eu falo de objetivo do autoconhecimento, aí vai linkar com o nosso texto, o autoconhecimento, o primeiro dele é desenvolvermos o nosso máximo, ao nosso máximo, algo que a gente já é bom. Quando eu falei de conhecermos quem somos, eu conheço minhas fortalezas. Onde é que eu sou bom de verdade? Eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu consigo falar bem, eu consigo me expressar bem, eu tenho um poder de persuasão bom, isso é bacana, eu conheço. E com isso eu consigo ter excelência, eu consigo buscar o que eu quero. Então isso é uma coisa muito boa. Sobre o autoconhecimento também, o que é que eu posso fazer? Onde é que eu não sou bom? E aí eu reconheço onde não sou bom para começar a tomar ação para que eu possa melhorar esses pontos que eu não desenvolvi bem ou que em algum momento me limita o meu sucesso profissional, a minha própria relação. Se no meu dia a dia, nas minhas relações, eu tenho picos que eu consigo identificar, eu consigo melhorar. Então, uma pessoa que se autoconhece, ela sabe onde ela é boa, onde ela precisa melhorar. Então, um dos objetivos do autoconhecimento é que você possa identificar onde não está bem, para que você possa atuar em cima disso. E o terceiro ponto, objetivamente falando, é, uma vez que eu conheço minhas fortalezas para ir ao máximo, eu conheço minhas limitações para melhorar, o terceiro ponto é colocar em prática tudo isso, fazer uma estratégia para que você possa ter sucesso aonde você onde você queira implementar. Se for na relação, eu consigo melhorar aqueles pontos que eu não sou tão bom e consigo ter uma relação muito melhor. Maravilha, viu só, pessoal? Carlos Eduardo Mota Lopes, na tarde desse sábado, trazendo informações preciosas para esclarecer essa questão da conduta do autoconhecimento, que é muito federal, muito importante, né? Então eu aproveito para dizer para os senhores, meus amigos, que no dia, olha só, aproveitando o ensejo aqui da audiência, né? Que no dia 30 de setembro, próximo, teremos a 23ª edição do Movimento Patologia Cultural, cujo tema votado lá no Rio Negro Clube foi amor. Engraçado que 23 meses a gente não tinha trabalhado o amor ainda, olha, que coisa, né? Será que é porque era muito óbvio? Mas dizem que o óbvio só é óbvio para os olhos preparados, né? Eduardo vai falar isso já também. E no dia 24 de novembro, solenidade de diplomação e posse, novos 40 membros da Alcamas, né? Tudo de vento em popa já. Já estamos com os nossos membros completos. Mas sábado que vem tem, dia 23, a entrega do Prêmio Melhores do Amazonas, lá no Palácio Rio Negro. Uma realização da Rádio Hits, nossa co-irmã Rádio Hits Brasil Manaus, capitaneada pelo Sidney e a Cristina de Taif. A Alcama será homenageada lá nessa noite, estamos muito orgulhosos disso. Muito obrigado, meus amigos Sidney, tá bom? E o seu Masataki Ozawa, ele está dizendo, top Carlos Eduardo Mota Lopes, show. Olha aí, viu? Carlos Obrigado, Eduardo, massa. Esse cara tem fãs espalhados por todos os lugares, né? O Carlos Eduardo, né? E eu pensei também, meu amigo, sobre essa questão da convivência social. Convivência social, eu acho que depois da família é o setor onde os conflitos aparecem mais. Convivência social, que me refiro, não é a comunidade apenas como um todo, mas no trabalho, né? Nos estudos, na comunidade mais imediata, vamos dizer assim, vizinhança, né? E me diga uma coisa, o autoconhecimento, eu aperfeiçoo a minha habilidade de me conhecer, isso servirá para eu também aprender a conhecer o outro? Bastante importante. Talvez no começo eu não frisei tudo, né? Você também deu um conceito já bem abrangente, Paulo, e é isso mesmo, o autoconhecimento é conhecermos internamente quem somos de verdade, mas conhecermos como os outros nos veem. Isso também faz parte. Então, o poder da a habilidade de autoconhecer é conhecer quem eu sou, como a gente falou, as fortalezas, as fraquezas, onde eu posso melhorar, em todas as áreas da vida, mas também de perceber como os outros também me vê. Isso é importante, porque uma pessoa que se autoconhece, eu vou dar um exemplo, desculpe as meninas, tá? Mas como é que funciona? Muitas vezes uma mulher passa com você com homem, tá? Só para generalizar um pouco, uma mulher ela passou e não cumprimentou a amiga, por exemplo. A amiga estava, por algum motivo, não conseguiu cumprimentar, e aquela pessoa passa o dia todo
mal com aquele momento, diz, poxa, ela passou por mim, não falou comigo, não me cumprimentou, e aquele dia para ela, ou o dia ou a semana, fica perdido. Quando a gente vai fazer uma reflexão, muitas vezes o que acontece é que, por exemplo, aquela pessoa nem a viu, por exemplo, talvez na correria, e fez não percebeu, não né? percebeu. E a outra pessoa, por não se autoconhecer, né? Não conhecer muitas vezes a rotina do dia da outra pessoa, interpretou, e vai falar do óbvio aqui na comunicação, interpretou da forma que ela imaginava e já colocou na cabeça. Se frustrou, né? Se frustrou, porque já pensou que a amiga não falou e não quis. Não quis cumprimentar, é uma pessoa mal, é uma pessoa que não é educada. Poderia pensar várias outras coisas. E que se tivesse parado um momentinho para conversar, ou depois, num outro momento, talvez ela não tenha me visto. Teria resolvido o problema e não teria perdido seu dia ou a própria semana, dependendo de quem seja, se for uma pessoa mais próxima, a pessoa perde o dia inteiro mal, porque simplesmente por um gesto ela interpretou de uma forma e que não era verdade. A gente vai falar das duas mentes aqui que nos enganam. E isso é bastante importante. O óbvio, eu queria dizer, porque eu falo muito isso no meu dia a dia, falo muito com minha esposa, que na comunicação não existe óbvio. Óbvio é só para quem fala. Então, quando você vai se comunicar, não porque eu conheço muito um assunto, por exemplo, a gente começa a achar que a outra pessoa já entendeu. E no momento ela não entendeu, porque isso é muito óbvio. Então isso aí ela já... Nem sempre. Né? Mas da comunicação não existe óbvio. Óbvio é só para você que está falando, você já sabe, você já pensou sobre a sequência da comunicação, mas para outra pessoa pode não ser. E se uma comunicação no final não tiver o feedback, o retorno, você nunca vai saber se a outra pessoa entendeu. Isso, e eu digo e repito, sobre a comunicação não existe óbvio. Óbvio é só para quem fala. Olha que interessante, viu? Pois é, olha só. A propósito disso, eu estou desenvolvendo uns trabalhos com os alunos aí de direito e a gente estava tratando sobre a obra O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre, né? É uma obra riquíssima que fala sobre as misérias do ser humano e fala do abismo, enfim. E ele fala do desmonte da hipocrisia através do autoconhecimento. Tipo, as pessoas que gostam muito de apontar para o outro os erros dos outros, os defeitos das pessoas, das imperfeições que todos nós temos, mas em algumas pessoas as imperfeições se sobressaem de uma maneira muito nítida, salta aos olhos, né? E elas acabam sendo estigmatizadas, rotuladas pela sua postura, o seu conhecimento. Aquele ali é agoniado, aquele ali é muito parado, aquele ali é não sei o quê. Ou seja, mas ele diz também, Sartre, que todos nós temos as mesmas qualidades, a diferença está na evidência. Por exemplo, o sujeito que é agressivo. Uns deixam evidentes, outros não. Mas há quem não evidencie, mas é agressivo do mesmo jeito. Então ele diz que começa a nascer a hipocrisia. É quando eu, que sou igual ao outro, o outro igual a mim, temos os mesmos defeitos, só que eu não admito, o outro admite, tanto admite que demonstra. Então ele começa a dizer assim, o que não admite, mas que tem o mesmo defeito, age como hipócrita. E isso pode ser um problema muito sério, porque ele primeiro tem que se autoconhecer. Como? Quem sou eu para criticar aquela pessoa? Isso procede, né? Procede. E eu fico feliz, né? Doutor Ricardo, você perdeu, tá perdendo, não, tá? Tá aqui ele, ó. Ricardo Lins está ligado. Doutor, né? Ricardo, não vi, tá, doutor? Top, show de bola, ele tá dizendo aqui para você, viu? Eu quero fazer um adendo. Depois a gente aí. vai conversar com ele, você vai ver só. Doutor Ricardo, eu conheci através do professor Paulo, né? E a partir disso, para saber como... Ricardo Lins é gente boa, né? Como autoconhecimento, né? Ele percebeu algo que eu não tinha percebido, né? E ele me deu voz, né? E ele já foi para alguns trabalhos que eu fiz, como ele me convidou para alguns trabalhos lá no CIESA, por exemplo, e muito bacana. E assim, quando ele fala de autoconhecimento, ele fala de coaching, ele faz o MBA lá, né? Ele é professor do MBA de gestão. Estamos falando de pessoas, né? Pessoas são diferentes, têm pensamentos diferentes, sentem de outras formas, que você estava falando agora. E é importante que a gente nos conheça para justamente evitar esse tipo de ações. Eu vou falar um pouquinho mais na frente para poder fechar esse ciclo que você falou agora, do Sartre, mas isso é pura verdade. Eu, por exemplo, eu posso me conhecer, eu sei as minhas fraquezas e às vezes eu não quero deixar que os outros
reconheço a minha fraqueza. Ou, em outros pontos, aquilo que eu sou muito bom, eu quero externar para que os outros vejam que eu sou bom. Isso faz parte do ser humano, né? Querer mostrar que ele é isso, que ele é bom nisso. E com aquelas falhas que ele tem, ou que ele não é tão bom, ele quer esconder. Isso também faz parte. Só que num momento, é como um Big Brother, num momento você está entre as câmeras e em algum momento a máscara vai cair, porque você é aquela essência. Em algum momento você vai estar exposto a um estresse, a um gatilho, e você vai florar. É a questão da emoção. Em algum momento você vai estar bem, e o legal é que você tenha um certo equilíbrio. Claro que não pode ser muito equilibrado, porque imagina uma vida onde nossas emoções elas são lineares. Você ia dar um tiro na cabeça de tédio. Não ia ser legal. Por exemplo, quando você... Não tô dizendo que você brigue, mas depois de uma briga vem a bonança, né, professor Paulo? Reconciliação. Você vai estar com a pulseira, diz que essa pulseira é boa. Olha, né? é a melhor do mercado. A pulseira é boa, Acmos. E aí deixa um equilíbrio, volta-se ao equilíbrio. Então, a nossa rotina é... A gente pode ter picos de emoções e voltar. Quando a gente fala de inteligência emocional, e o autoconhecimento é o primeiro pilar, e talvez o mais importante, é que você reconhece seu ponto de partida, que é o seu autoconhecimento, saber onde você está e para onde você quer ir. E aí, o que é bacana é que nós temos que entender que o autoconhecimento é uma habilidade. Ele é um processo complexo e leva tempo. E aí, eu tenho que falar para isso, para a gente entender como é que a gente funciona, eu preciso falar de nossas duas mentes. É assim, eu tenho uma mente... Nós temos um cérebro físico e nós temos uma mente. É um abstrato, eu não consigo tocar a minha mente, mas consigo tocar no meu cérebro. Se eu abrir o meu crânio, eu vou ter a estrutura física, que é o cérebro, que é o centro do comando do nosso corpo. E é como se fosse o cérebro o computador e a mente o sistema computacional, os programas, né? Eles funcionam para que a gente tenha uma determinada ação. E nós temos duas mentes. Uma mente racional, que é a mente consciente, e temos uma mente irracional, que é a nossa mente emocional, que é a nossa mente inconsciente. Como é que funciona? Olha só. A mente racional é a mente que está relacionada ao nosso cognitivo, à nossa razão. É onde eu tomo as decisões sistemáticas, onde eu faço meus planejamentos, onde eu penso de forma analítica, de forma sequencial. Mas eu tenho uma outra mente, que é a mente inconsciente, a mente emocional, que lá onde está a minha criatividade, onde está as funções vitais para que eu possa continuar vivo, por exemplo, o batimento do meu coração, a minha respiração. Tudo isso eu faço de forma inconsciente, para que você não precise pensar. Um ser humano tem, em média, 70 mil pensamentos por dia, doutor Paulo. Talvez a Cíntia tenha um pouco mais, como a minha esposa. Tem uma média diferenciada, né? Tem mais de 70 mil pensamentos por dia. Nós normais, temos 70 mil. E apenas 5% deles é processado de forma consciente. Olha que loucura. E os outros 95% dos pensamentos que eu tenho durante um dia são processados de forma inconsciente. Eu vou dar alguns exemplos. E olha só, tanto a forma como a velocidade são diferentes. Por exemplo, a mente consciente, eu processo apenas 40 bits de informações por minuto. A mente inconsciente, ela processa 40 milhões de bits de informações por segundo. Ou seja, a minha mente inconsciente, eu processo 1 milhão de vezes mais rápido uma informação do que minha mente consciente. Eu vou dar um exemplo para vocês. É por isso que a gente fala assim, fulaninha reagiu sem pensar. É porque se ela fosse usar a mente consciente ia pensar de forma analítica. Olha, se eu fizesse assim, ia ser melhor. E aí o tempo já passou, porque a mente inconsciente ela é 1 milhão de vezes mais rápida. Então, quando você for pensar do lado racional, o teu lado emocional já falou. Então, você já respondeu sem pensar. Porque quem comanda o nosso dia é a nossa mente inconsciente. Ela funciona 24 horas por dia. Até quando você está dormindo, você está sonhando, você está sendo criativo. E a tua mente consciente, ela só funciona enquanto você está acordado. Quando você dorme, apagou a tua mente consciente. E aí onde nós deveríamos estar? Naqueles 5% que funciona enquanto eu estou acordado. Mas eu estou aonde? Na mente inconsciente, é onde está a minha emoção, é onde estão minhas crenças, onde estão minhas fobias. Está tão interno que eu não consigo extrair essa informação. Então eu não me conheço. Então quando a gente acha que se conhece, eu só me conheço 5% do que eu sou. Então é por isso que o nosso autoconhecimento precisa ser trabalhado. E olha só, esse número eu vou trazer como dado. A psicóloga americana, eu até trouxe aqui para não esquecer, a Tasha Eurich, ela fez uma pesquisa com 5 mil pessoas,
onde ela perguntava se você se conhecia de verdade. 95% dessas pessoas disseram que se conheciam verdadeiramente. Quando ela fez a avaliação das 5 mil pessoas, viu que apenas 15% se conhecia de verdade. Ou seja, faz parte da mente irracional da mente irracional. Eu acho que me conheço, mas eu só me conheço de verdade 5%, porque eu me conheço de forma racional. Então, Carlos, como é que eu posso fazer para me conhecer se eu só me conheço 5%? E aí a gente vai falar... Muito pouco, né? Muito pouco. E aí quando a gente vai falar, e ela confirma, né, na sua pesquisa, e quando a gente vai falar, Carlos, então como é que eu posso me autoconhecer? Então, a primeira dica, tá? A gente vai dar algumas dicas aqui. Então, a primeira dica é peça feedbacks. Feedbacks de quem está próximo de você. Quem está na tua rotina do dia a dia, ela pode te dizer, olha, você em determinados momentos você age assim. Olha, quando você fala com fulano, você fica amedrontada. Quando você vai fazer uma apresentação, você tem medo, você gagueja, você não se sente bem, você fica acuado, o seu rosto fica todo vermelho e você não percebe tudo isso, porque você se conhece apenas 5%. Então a gente precisa de alguma ajuda, porque nós funcionamos no piloto automático. Eu vou dar um exemplo do piloto automático. Quando ele está caminhando, diz que a Cita me falou que você é um fã incondicional de uma caminhada, né? Rapaz. Mas quando você SQN, está andando, né? mas quando você está andando, vocês imaginam quando vocês estão comendo, vocês lembram que vocês deram comando para caminhar? Ou vocês saem no piloto automático, nem lembram que as pernas estão andando sem o seu comando racional? Você não lembra que você faz isso. É como você pega um carro e você dirige até o seu trabalho, quando você para em um determinado momento, você diz assim, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Eu nem lembro que eu passei marcha, que eu pisei na embreagem. Porque quando você foi aprender, você aprendeu tudo de forma consciente. Pega a marcha, acende o farol, faz isso. Você estava focado naquilo, porque você estava aprendendo. Quando você aprende, fixa e armazena na sua memória, ele entra como e fica lá armazenado, você já tem essa informação, ele já age no piloto automático. E 95% do nosso dia nós estamos no piloto automático, professor Paulo. Que coisa, e olha né, só, cara? e se eu preciso me conhecer, eu tenho que estar no meu lado racional, lado que eu saiba o que acontece comigo e não deixar as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas crenças me conduzir. Muito interessante isso aí, viu? À medida que você falava, meu amigo, eu ia pensando aqui, como que você está dizendo coisas que estão inseridas lá no coração da filosofia grega. Você sabe que essa frase, conhece-te a ti mesmo, né, tão imortalizada, né, é exatamente por causa dessa inquietação sobre o emocional. Atribui-se a Sócrates a frase, embora haja quem duvide que era dele, e ele disse que ela nasceu por causa dos questionamentos que se faziam ao redor dele. Digo, poxa, minha alma está perturbada, minha alma, o meu emocional está afetado por conta da minha alma que não consegue sossegar. Ele disse, eu acho que antes de você conhecer a sua alma, você tem que conhecer a você mesmo. Para de ficar dando migué de desculpa, que é a tua alma, que é o teu espírito, né? Porque ele não acreditava na imortalidade da alma, ele sequer acreditava em alma. Assim mesmo foi Platão, não acreditava muito na imortalidade. Já Aristóteles, que é discípulo de Platão, que é o terceiro da tríade, né, o mais recente, ele disse, pelo contrário, a alma não morre com o corpo, não. Né? E tanto que ele cria, inclusive, no universo como sendo uma capacidade divina de criação de tudo isso aqui que cerca a gente aqui, ó. Você, eu, a criança, a mulher, a criação de algo que é divinal. Ele não está dizendo que é o Deus de Abraão e tal. Mas a alma é muito acusada né, dos resultados emocionais que a gente sente, que a gente projeta para o outro, né, e tal. Então eu pergunto o seguinte, né? O que é alma nesse processo de autoconhecimento? Quando ele diz, conhece-te a ti mesmo, dizendo assim, para de culpar a alma, porque a culpa é sua, é aqui, ó. Então para de usar o subterfúgio da alma e cria vergonha e conhece-te a ti mesmo. Professor Paulo, é sempre muito bom falar com o senhor, né? O respeito que eu tenho aí, eu admiro a Não, a sua recíproca inteligência. É verdadeira. A sua inteligência. Você eu já falei isso várias vezes. É um cara capaz né? demais. E a filosofia é algo que eu venho
buscando, quando eu falei do oráculo de Delfos hoje, foi porque eu fui pesquisar mais a fundo, era um templo religioso, né? Exatamente para buscar respostas para que inquietude daquela época, né? Os políticos, as pessoas que queriam conhecer o negócio era muito sério, né? Queriam entender, então eu ia buscar. E hoje não é muito diferente não, né? Ia buscar informação. Eu entendi a dica aí. Hoje não é muito diferente não, sobretudo na corporação, né? É corporativo. Importante. Então, quando a gente fala de alma, aí você é doutor na área, mas eu vou fazer a interpretação do que eu vivo, né, e do que eu pesquiso. Quando eu vejo a questão da alma, eu tô falando da minha mente, né, de como eu funciono. Eu tenho um corpo físico e eu tenho a estrutura mental, que é onde ele me dá os comandos para que eu tenha uma ação. Eu vou repetir para ver se você consegue captar, mas tudo que eu interpreto do ambiente, tanto o externo do ambiente como a interpretação interna, é através dos meus sentidos. E através desses sentidos, por exemplo, hoje eu estou conseguindo falar com você porque eu estou te escutando, eu estou te vendo, eu estou sentindo o frio do ar-condicionado, por exemplo, eu estou sentindo a sinestesia. Eu acho até que está forte esse frio, viu? Da cadeira. E tudo isso está me mandando informações para o meu cérebro, para a minha mente. E aqui eu estou armazenando essas informações, e através dessas informações está criando o meu pensar, o meu pensamento. E esse pensamento eu vou construindo, né? Através dos meus neurônios, das sinapses nervosas, eu vou construindo meu pensamento, e esse pensamento, olha que interessante, professor Paulo, através desse pensamento, eu vou sentindo o meu corpo, vou tendo sentimentos, emoções, sentimentos, e essas emoções e sentimentos, ela vai se transformar em comportamento. E o ser humano, cada um, nós temos padrões comportamentais muito bem desenvolvidos. Cada um de nós temos um mapa, né? A PNL gosta de falar, o mapa não é território. Cada um de nós temos um mapa, que não é o território. É a questão eu só consigo ver o meu mapa, mas eu tenho um território. Aliás, o território, o mapa é muito maior. Então eu só consigo ver parcela disso. Então quando eu falo de comportamento, é esse comportamento que vai definir as minhas ações. Se elas vão ser positivas, se elas vão ser negativas, mas ela vai definir as minhas ações. A minha forma de comportar define as minhas ações. E essas ações é que vai definir o meu resultado. Então quando eu falo de autoconhecimento, imagina, o autoconhecimento para mim é entender quem eu sou, para eu saber onde eu quero ir. Tem uma frase, eu não vou lembrar o autor, infelizmente agora, mas diz que temos duas grandes alegrias. A primeira é o dia que a gente nasce, né? E a segunda é quando a gente descobre para que nascemos. Que aí é onde nós nos conhecemos de verdade e eu sei qual é o meu propósito. Por exemplo, hoje, eu sei que o meu propósito é desenvolver pessoas. Onde ela está num certo nível, eu posso elevar a um nível maior, um nível de excelência que ela quer. E em qualquer ambiente, profissional, pessoal, na sua saúde física e mental, seja lá em qualquer área. E aí você encontra o seu propósito. E se você encontrar o seu propósito e conseguir deixar um legado, ou seja, deixar algo para a sociedade, não precisa descobrir nada extraordinário para deixar para o mundo. Mas se você deixar um legado, que ao você ir... A gente sempre lembra de um professor que foi muito bacana na nossa época de escola, que deixou marcado algo para a gente. Isso é um legado que ele deixou como professor. E aqui eu estou falando com 2 professores, e é muito bacana isso. Eu lembro daquele professor que ele era atencioso, que ele era educado, que ele me ensinava, ele ficava depois do horário para me fazer entender. Esse é o legado dele. Mas ele só deixa um legado quando ele encontra o seu propósito. E para ele saber qual é o propósito que ele quer, ele tem que se autoconhecer. Para saber onde ele está, o que é que precisa fazer, para ele seguir a caminhada até o seu propósito. Eu acho que todos nós, e nas escolas, devia ser perpetuado aí, já colocamos na BNCC aí a inteligência socioemocional, né, a educação socioemocional, e por que não inserir o autoconhecimento? O Augusto Cury, que é o terceiro da tríade que eu gosto muito de falar, que é o psiquiatra mais lido hoje no mundo, né? É uma referência, é o primeiro brasileiro que tem no seu programa de doutorado a inteligência, a TIM, né? Que é a teoria da inteligência multifocal. Então eles brigam entre ele e Daniel Goleman, a inteligência emocional e a gestão das emoções. Foi bom porque eu fiz um treinamento com os dois. É porque quem ganha é a sociedade. A sociedade. Então, ele fala que nós deveríamos aprender sobre as emoções já na escola. Graças a Deus a BNCC inseriu, né, o tópico aí das competências socioemocionais para que a gente possa aprender já desde as primeiras etapas da educação, conhecermos as emoções, como nós nos deparamos com os estresses ou os estímulos do dia a dia e como é que eu me comporto
quando eu recebo esse estímulo. Por exemplo, eu tô com um chefe, por exemplo, um chefe que é tóxico, por exemplo, e ele te leva ao extremo. Então, quando você conhece que o seu corpo se transforma em determinados momentos, que eu digo, isso aqui eu estou sentindo, isso aqui eu vou nomear, isso aqui é essa emoção que eu estou sentindo, é raiva, por exemplo. Na hora que eu nomeio a emoção, eu sei que se eu continuar vai dar BO. E aí eu vou tomar a decisão mais acertada, que é onde? Eu vou utilizar minha mente racional. Não vou usar a emocional, reagir sem pensar. Agora, eu já nomeio a emoção, eu consigo gerenciá-la, porque ninguém domina a emoção. Ninguém domina. É isso que eu ia perguntar sobre esses jargões. Se chegar alguém armado aí, inevitavelmente meu coração vai disparar, minha respiração vai aumentar, eu vou suar, a pupila do meu olho vai aumentar, porque isso é uma reação natural do ser humano. E é a emoção que nos fez estarmos aqui hoje. Nossos antigos ancestrais, eles têm as mesmas emoções que nós temos hoje. Olha que legal. Eles sentiam medo do mesmo jeito, o corpo se transformava, as reações químicas que tinham no nosso cérebro, que ia para o nosso corpo, eram as mesmas. Porque, por exemplo, quando eles iam caçar, eles sentiam medo. Porque ele saía para caçar ou ele podia ser a caça. Então, quando ele via eu não vou saber que animal era aquele, um grande tigre dentro de sabre, ele avistava esse tigre, ele só tinha duas opções, ou eu luto ou eu fujo. Então, o medo era para isso, ficar e lutar ou fugir, sobreviver. E é o que nos trouxe até hoje aqui. Qual o grande problema hoje, professor Paulo? É que esse mesmo medo, esse mesmo mecanismo de sentir o medo que sentiam nossos ancestrais lá no passado, é o mesmo que eu sinto hoje, mas que não tem nenhuma conotação de morrer. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação para o meu chefe e eu travo. Falar em público hoje é um grande desafio, né? Como nós estamos fazendo aqui agora. Eu não tenho medo, eu não me sinto incomodado? Claro que sente. Mas aí você gerencia essa emoção, medo, para falar diante de público, por exemplo. E aí, o que é que limita hoje? Por que eu tenho medo de falar, fazer uma apresentação para o meu chefe, ou estar diante de uma prova, por exemplo, de vestibular? Eu sinto medo de pessoas que apagam o conhecimento, né? Esquece o que aprendeu e não consegue se sair bem na prova ou numa apresentação. Porque essa emoção a dominou. Na hora que ela conhece que ela nomeou que aquilo é um medo, que faz parte de todos nós nascemos com esse chip, com essas 5 emoções de nascença. Nós temos mais de 20, 30 emoções catalogadas, mas essas 5, todos nós nascemos, em qualquer cultura, tem essas 5 emoções. O nojo também é emoção de sobrevivência. Quando você olha e tem a repulsa, é porque se você comer, você pode morrer. Então, ela é importante para que nós possamos perpetuar e nos adaptarmos para a rotina do dia a dia. Qual é o grande problema? É que esse medo lá do ancestral, que ele matava ou fugia, caçava ou fugia, esse mesmo medo que eu falei na apresentação ou numa prova de vestibular, te limita, te bloqueia. E não tem nenhuma conotação com morte. Você não vai morrer se fizer a apresentação, ou vai morrer se fizer a prova, por exemplo. Mas então por que nós estamos tendo tanto medo e estamos paralisando e estamos perdendo oportunidades na vida? Por exemplo, se eu não consigo falar em público e meu objetivo é ser um palestrante, vai limitar a minha carreira de palestrante, ou de professor, ou de político, seja lá o que for. Por quê? Se a conotação de medo no passado era sobrevivência, e esse mesmo medo eu sinto hoje, mas eu não estou a ponto de morrer. E é isso que o Augusto Cury fala. Então, se a gente aprendesse lá na educação básica sobre as emoções primárias, o que é que eu sinto diante de determinados gatilhos, nomear essas emoções, eu vou conseguir identificar que eu as tenho, que eu as reconheço e diante delas, como eu posso me comportar da melhor maneira, da maneira mais eficaz, mais equilibrada, para que eu possa ter sucesso em todas as áreas da vida. Aquele que nunca brigou numa relação não é ser humano, né? Ele está ausente de emoções. E o Augusto Cury fala, um ser humano que não tem, que consegue dominar a emoção é quando ele morreu. Ele não sente mais emoção, então aí ele consegue dominá-las. Então esse é o desafio do nosso dia a dia e faz parte do autoconhecimento. Reconhecer as suas próprias emoções, as emoções dos outros, para que eu possa estar motivado e ter relações mais sábias. Isso é o conceito básico de inteligência emocional que estamos linkando e conectando com o autoconhecimento, que é o primeiro pilar e o pilar fundamental da inteligência emocional. Que show, viu só, pessoal? Olha, nós estamos conversando com o meu amigo
Carlos Eduardo Mota Lopes, ele que é palestrante, é escritor, pesquisador, também é especialista em gestão emocional e inteligência emocional também, e em programação neurolinguística, né? É um prazer muito receber ele aqui. A gente está caminhando para o final do programa, mas ainda tem algumas coisas aqui para eu falar com ele sobre as obras, né? Você tem, meu amigo, você tem aí já alguns livros publicados, né? Acho que são uns 10 livros ou mais, né? Esses livros eles falam, entre outras coisas, sobre o aspecto comportamental. Como é que você trata na questão de corporativa, na empresa, no trabalho, essa situação do autoconhecimento? O que você destacaria para nós como importante hoje para a gente ter uma vida melhor no trabalho? Bacana, professor Paulo. Tem as obras, né? Essa que eu trouxe, inclusive, é um presente pro amigo Mário Paz, né? Que não pôde vir. Pois mas eu vou deixar aqui, tá? Márcio Paz Barreto, o teu livro tá aqui, ó. Tá? Né? Vai ficar aqui. Esse livro ele fala sobre inteligência emocional, né? Gestão das emoções, e tem um capítulo aqui sobre autoconhecimento, né? E tem uma ferramenta que é a roda da vida, ou roda das competências, né? Que é uma maneira da gente poder se autoavaliar. Como o Paulo falou no trabalho, né? Eu coloquei aqui, nós hoje temos várias dicas e várias ferramentas de autoconhecimento. Uma delas é essa roda da vida, que ele está no último capítulo, que é que você possa se autoavaliar. Tem alguns pilares da vida, né? Tua saúde, a tua vida pessoal, profissional, das tuas relações, e você pontua para saber em que nível você está, para poder ver onde você precisa melhorar. Isso é uma dica básica, mas já é um ponto de partida. Tem algumas ferramentas com o DISC, né? Eu fiz pela uma empresa chamada Empresa Orbe RH, ofertada pela empresa que eu trabalho, né? Que é a Motor Honda. E é uma ferramenta também de autoconhecimento. Eu sei onde são os meus potenciais e meus motivadores, onde eu não estou bem, onde eu preciso melhorar, evoluir. É uma maneira de me autoconhecer. Temos várias, tem a mandala do Ikigai, que é lá da ilha de japonês, lá no Japão. As pessoas vivem mais de 100 anos, são sábias. Então é uma forma de você também se autoavaliar. Então tem muitas, tá? Tem muitas ferramentas de autoconhecimento. Peço que vocês pesquisem e você realmente utilizar para se autoconhecer. Tem ferramenta de conhecer sua personalidade, sua inteligência emocional, para que você saiba realmente quem é. Tem a própria ferramenta da inteligências múltiplas, saber em que nível você está em cada inteligência, que você pode utilizar da melhor forma possível. No trabalho, né? No trabalho é interessante, como na escola, que vocês têm vários alunos, eu tenho também colaboradores. São pessoas que têm experiências de vida diferentes, né? Têm crenças diferentes, têm valores, têm experiências diferentes, e que você precisa conhecer a si mesmo para poder conhecer os outros. E aí, quando você conhece os outros, você consegue trabalhar melhor. Por exemplo, eu trabalho na empresa corporativa, como qualquer outra, técnicas ou as ferramentas adequadas, ou na própria visualização do dia a dia, você pode perceber como cada um se comporta. Como é que eu posso buscar o máximo do professor Paulo, já que ele tem essas características específicas? Eu consigo colocar o goleiro no gol, o zagueiro na zaga e o centroavante para fazer o gol. Essa é a habilidade da liderança dentro da organização. E aí, aqueles que têm algumas habilidades menos desenvolvidas, você tem que enxergar para colocar eles lá e fazer com que eles reconheçam que eles têm essa deficiência. É a questão do feedback, da autoavaliação. Você faz uma avaliação, também eu posso me autoavaliar e ver também onde eu estou falhando com ele. É assim que se trabalha nas grandes corporações, e a grande sacada é, quanto mais você conhece as pessoas, mais você pode potencializá-la, e com isso você vai melhorar os resultados da sua própria empresa, a tua própria pessoal, tu como gestor, e a própria organização, e o próprio colaborador vai se autodesenvolver. Não é bacana tudo isso? Muito bom. A propósito disso, que você falou sobre a questão da gestão das emoções, controle, o autocontrole, no ambiente social, a minha pergunta é, num caso específico, tem uns jargões populares que são bem utilizados, tipo, olha, eu nem vou aí, porque eu me conheço. Não vou aí porque se eu for aí não vai prestar. Não, nem vou falar com fulano, porque eu me conheço. Não vou fazer aquilo, porque eu me conheço. Não vou tomar mais de uma cerveja, porque eu me conheço. Isso é autoconhecimento? Claro que sim. Agora, uma dica é, quando você já sabe disso, é porque você passou por algo no passado e já deu BO. E aí você interpretou, o problema é o BO, né, meu parceiro? E você viu que se eu fizer isso, não vai ser legal.
É como aquele exemplo do chefe tóxico. Naquele momento você já sabia que eu já estava vindo, o meu corpo já estava se transformando, a cabeça estava ficando quente, eu sabia que aquilo ia se transformar numa raiva. E aí eu, para evitar o confronto, emocionalmente mais sábio, vou deixar para amanhã. Podemos fazer isso amanhã? Sim. Porque se eu fosse naquela hora, eu me conheço, como você falou, não vai ser legal. Então eu posso deixar para um outro momento, que é onde as emoções vão estar mais equilibradas, a gente pode tomar uma decisão mais acertada. Claro que falar assim, conceitual, é muito fácil. Mas na prática, como eu falei, eu não disse em nenhum momento aqui que o autoconhecimento era algo fácil. Eu disse que ele era complexo, ele leva tempo e ele é um processo. O mais importante é que a gente curta esse processo. É saber exatamente onde eu estou agora, onde eu quero ir e curtir as etapas dessa viagem. Isso que é o mais importante. Eu vou errar. Eu erro todos os dias. Esses erros têm que ser utilizados para que eu não erre de novo e para que eu possa aprender com algo que já não deu certo. É o que ele falou. Eu me conheço, se eu for lá vai dar BO. Porque ele já se conhecia, ele já passou por alguma situação que ele não reagiu bem. E aí ele pode fazer duas coisas. Um é não ir, para não passar por essa condição que ele já se conhece, ou trabalhar esse ponto que gera esse gatilho, que faz ele não ir, porque também se ele começar a se limitar de tudo na vida, também não é legal. Se eu tenho, vou dar alguns spoilers, mas eu tenho um gatilho que é a tal da Coca-Cola. É um gatilho fantástico. Eu tô aqui pensando, eu já tô sentindo o sabor aqui. Mas eu sei que se eu continuar tomando, eu não vou ter o meu objetivo, que eu preciso perder peso, por exemplo. Então, ela não pode me dominar. É claro que em alguns momentos eu vou sair e vou tomar. Eu não posso me autopunir, me autoflagelar por isso. Poxa, eu aprendi que eu errei, eu vou agora buscar outros refúgios, vou botar um suco, muda o ambiente. Se você muda o ambiente, você muda o gatilho. Se eu tenho vontade de tomar coca, não tem coca, eu vou tomar outra coisa. Né? Se não existe coca lá no deserto, não vou tomar coca. Mas se tiver a coca, o gatilho vai e o teu inconsciente vai te sabotar. Lembra que eu falei do consciente? No final, na segunda-feira, eu vou entrar na dieta. Porque todo mundo sabe, por exemplo, Paulo, se eu perguntasse para você o que é que precisa para ser saudável, você ia me dizer sem pensar: atividade física, boa alimentação, beber água e dormir bem. Você ia me dizer sem... Isso é teu racional, você sabe disso, é teu consciente falando. E diz assim: se dão segunda-feira, eu vou fazer isso aí. Aí quando chega na segunda-feira, aí chega a tua mente inconsciente e diz: mas hoje está tão quente, tem muita gente hoje na academia, ou vai chover, não tá legal, eu tô cansado. Algo vai te sabotar. Isso é tua mente inconsciente, lembra? Teu inconsciente não quer mudar. As nossas emoções é o que nos fez seguir até aqui. Então, time que está ganhando não se muda. Então, a nossa mente, ela fez de tudo para não mudar. Porque mudar, professor Paulo, gasta energia. E a nossa mente é ociosa. Ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Olha só que legal. O pessoal aqui acompanhando, né, a gente, o Paulo Gravata, que tinha falado no Paulo Gravata, estava demorando para aparecer, né? Paulo Gravata, que hoje está em Santa Catarina, em Itapema, Santa Catarina. É muito boçal, ele tá fazendo um tour, né? Pense no caboclo boçal. Todo dia que eu olho, ele tá numa cidade diferente. Você trabalha no IBGE, será? Não sei. Verificando o Brasil. Boa noite e saúde, parabéns, sucesso sempre. Vai ter Pix hoje? O que é isso? Esses caras têm um negócio com Pix, não tem não, meu rei. Rivaldo Mota e Paulo Gravato, os irmãos Pix. A gente ainda não tem o capital que vocês têm, essa moral aí, mas vamos chegar lá. Direto de Itapema, Santa Catarina, um abraço catarinense, professor Paulo Gravato. Abraço, meu amigo. Me disseram que você vai ficar mais 7, 8 ou 9, 10 meses aí, né? Tem gente feliz e tem gente que não está tão bem assim. Volte logo. Olha o Joaquim lá de Urucará, olha aqui, tá falando. Parabéns, muito proveitoso, conteúdo repassado com segurança e confiança. Novo aprendizado, viu? Você está ensinando muita gente. Que bom. E programa show de bola. Muito obrigado, viu, professor? Professor Joaquim, lá de Urucará, que nós estamos devendo para ele uma postagem. O cara fez um trabalho lindo lá na Semana da Pátria. Ele botou um pilotão da Ucama, cara, lá, marchando. E nós temos muitas fotos. O problema é que são tantas fotos que a gente ainda não conseguiu. E vídeos, né? E, enfim, tempo, né? Para escrever essa coisa bem feita. Olha aqui, Deivila Alves. Eu não sei quem é Deivila Alves, né? O senhor conhece, né? Conheço bastante. Pois é. É a esposa do meu amigo Carlos Eduardo, brincadeira, né? Claro, ela está aqui com a gente, está dizendo, ó. E quando você não compra Coca-Cola, e o vizinho da frente vende.
Tá me sabotando, né, meu amor? Rapaz, não tem jeito, né, meu parceiro? Ou seja, tem o autoconhecimento e as pessoas conhecem a gente, né? Conhece a gente. Conhece, pois é. Então é isso. O Carlos Eduardo, meu amigo, realmente finalizando aqui, eu queria te perguntar o que mais que você tem para falar e que você considera que seja importante para passar para as pessoas que estão assistindo a gente, porque os seus conteúdos são preciosos e eu mesmo gostaria de saber, eu queria aprender com você mais um pouco. Tem mais algo aí que você quer acrescentar? Tem, professor Paulo. Eu sei que o tempo está curto, bem rapidinho, porque a gente falou, mas o que de fato eu posso fazer para desenvolver o autoconhecimento? Tem algumas dicas rápidas assim, porque eu listei algumas para não perder. A gente falou dos porquês, né? A gente começa a se perguntar, a gente chega na causa e consegue entender como é que a gente funciona. Eu falei também do feedback, né? Pedir feedback. Dizem que feedback é um presente, então peça feedback, principalmente de quem está mais próximo de você. Sua esposa, o seu filho, seus amigos mais próximos do trabalho, seus amigos da sua sociedade, né, seu amigo da academia, que elas que estão mais próximas podem perceber aquilo que está na tua mente inconsciente que você não consegue entender e fica naqueles 5%. Então a gente precisa sair daqueles 5% para realmente ter sucesso naquelas todas as áreas que nós falamos. Outra eu acho muito bacana e está muito em voga, né, é a meditação. E tem o Mindfulness, que é muito importante, que é uma meditação no presente, focado. É quando você consegue se desprender de tudo que está ao redor. É fazer uma limpeza mental, você com você mesmo. Não é nada de seita, nada. Não estou falando disso, não, tá? Estou falando do momento que você tem para você mesmo, para conversar contigo, para saber o que é que é importante para você. É esvaziar o copo, como a gente diz, né? Vamos esvaziar o copo para começar a absorver coisas boas, coisas que faz você entender como é que você funciona. Isso é muito bacana. Eu aconselho fazer quando vai acordar ou antes de dormir. É muito prazeroso, apesar de ser também bem relaxante para que você possa ter uma vida mais plena. Eu coloquei aqui, e esse é bastante interessante, tem um diário. Tem um diário e você começa a se perceber e anotar como é que você se comporta num dia. Por exemplo, até começou aqui antes da entrevista, o professor Paulo, naquele momento, olha, ele sente uma dor. Começa a perceber, isso aí é para me autoconhecer. Em determinado momento, eu estou mais agressivo, eu estou mais ansioso. Naqueles dias da semana, eu estou mais ansioso, eu estou triste, eu fico infeliz no domingo, por exemplo, no final da tarde, porque já vai começar a segunda-feira. Nem me fale, então, pelo amor de Deus. Comece a anotar. É meio depressivo esse negócio aí. E depois você vai ver o que é aquilo que está se repetindo e aquilo pode não ser bacana para a tua vida, para o teu sucesso. Quando eu falo sucesso em qualquer área da vida, né? E você faz um caderninho de anotações e você vai começar a identificar coisas que você nem imaginava que tinha. É uma forma também de autoconhecer. Uma ferramenta, a Roda da Vida é uma ferramenta muito simples, né? Tem no livro aí, acho que não sei se dá para você mostrar. Não, eu vi, tá aqui. E aí você pontua e vê onde é que você está melhor, onde está pior. E depois, aí vou dar uma dica, tá? Você faz e depois pede para alguém que te conhece muito bem também fazer sobre você, de forma honesta. E depois faça o casamento. Roda da Vida aqui, ó. Faça o casamento da sua percepção e da percepção do outro e vê se casa. Porque você pode estar achando que é o super-homem e você não é tão super-homem. Ou ao contrário, né? Você acha que não é tão bem e as pessoas te enxergam melhor do que você se enxerga, né? Tá aqui, ó. São pelo menos 4 categorias maiores, né? Qualidade de vida, pessoal, profissional, relacionamentos. Aí tem as categorias internas, né? Aqui, criatividade, hobbies e diversão, essas coisas aí, né? Tem outra muito parecida com essa, que é a roda da inteligência emocional. Aí ela te dá uma abrangência maior, né? E você pode fazer essa mandala aí com os itens que você quer para você mesmo, né? Para os teus desafios do dia a dia. Que uma coisa, outra, essa dica é muito bacana, é tentar novas experiências. Por exemplo, se você nunca andou de moto e queria ter essa experiência, você quer fazer uma viagem sozinho, você quer caminhar na praia, você nunca foi, faça experiências novas que talvez você vai ter percepções que você nunca teve. Quando o pessoal faz um treinamento de inteligência emocional, tem uns treinamentos bem interessantes, as pessoas ficam uma semana em silêncio. A pessoa, eu sei que fala bastante, eu falo bastante, passar uma semana em silêncio talvez fosse uma tortura, mas é uma maneira de nos autoconhecermos. A gente vai começar a perceber coisas que a gente não percebia no dia a dia corrido que a gente tem. Uma outra que eu vi, muito bacana,
faça atividades às cegas. Faça uma vendagem. Você vai começar também a perceber coisas que você não tinha habilidade motora, ou de perceber ambiente. É uma forma também de se autoconhecer. Eu poderia passar o dia todo aqui falando, mas existem muitas dicas. Atividade voluntária. Se você faz uma atividade voluntária, você percebe o outro, você se sente melhor, você começa a desenvolver habilidades de comunicação, habilidades de empatia. Você vai começar a desenvolver tanta coisa que você vai se autoconhecer e criar, talvez, coisas novas, coisas melhores, para que possa ter sucesso em qualquer área que você definiu ter. Eu acho que é muito interessante. Professor Paulo, tem muita coisa aí. Eu acho que o autoconhecimento tem que ser falado diariamente, que você traga outras pessoas com outras visões, com outros olhares. Não, claro, né? Com certeza. E a propósito disso, você sabe que você é da casa, não é só porque é membro da academia, mas é a casa da você é cadeira cativa aqui nesse estúdio, né? O Carlos Eduardo Mota tem muito conteúdo, são muitos conteúdos, não é só o autoconhecimento. Existe em cada obra que ele escreveu várias informações preciosas sobre comportamentais e também de noção, né, de gente lidar com essas coisas tão difíceis. Os tempos não são tempos tão bons assim, justamente por causa do próprio ser humano. E como é que a gente faz, né, meu amigo? A gente tem que ler bastante, tem que ler obras que nem essa, a gente tem que conversar com pessoas que nem o Carlos Eduardo e tal. O professor Paulo Gravata, lá de Santa Catarina, ele está dizendo: o professor Carlos Eduardo Mota Lopes é maravilhoso, olha só. Obrigado, né? professor Paulo. E o Paulo Gravata é um cara muito gente boa e tem uma percepção bem racional. E aí, né, a gente fica aqui então no desejo de que a gente possa trazer em breve o meu amigo Carlos Eduardo Mota de novo aqui, né, para a gente falar de outro tema, né. Eu gostaria inclusive que você, meu amigo, apontasse uma outra temática para você voltar aqui, né? Mas não precisa ser daqui a muito tempo não, que seja logo, né? Porque na semana que vem nós teremos aqui a entrevista com a doutora Cleópatra Villa-Pouca, que é a dona do novo podcast. Ela é psicóloga, ela também trabalha muito essa questão da emoção e vai falar sobre o novo podcast dela, né? Muito legal, que é o Conversas Cruzadas, né? Sintonize-se para uma vida saudável e equilibrada, viu? Ela trabalha com o vereador William Alemão, né? Que você vê aqui na frente da nossa bancada, ó, produtos da Acmos, né? Produtos inteligentes para o seu bem-estar. Nós temos alguns itens aqui, né? Eu gostaria de destacar o bracelete com nanotecnologia, com íons, um bracelete muito maravilhoso que ajuda você a viver melhor, viu? Isso é tecnologia, é ciência, tá? Ciência. E você vai gostar muito. Entre outros produtos que aí embaixo nós temos, expostos, são muitos, né? E dizer que a Acmos é uma parceira muito interessante, né? Saúde natural, tudo natural. Obrigado ao meu amigo Dr. Davi Benayon pelo apoio que está dando, que é patrocinadora do nosso programa, né? Acmos, tecnologia e inteligência para o seu bem-estar, né? Pode escrever, programa dos meninos, do Paulo Gravata e do Nivaldo Mota, que aconteceu hoje de manhã. Paulo Gravata está ausente, que está viajando, conhecendo o Brasil todo, né? E a espera, diz que vai chegar dia 26, né? Estamos aguardando, porque dia 30 tem a 23ª edição do Movimento Patologia Cultural, ele é apresentador oficial, né? Estamos aguardando Paulo Gravata, que já tá para perder o lugar dele aqui no programa, né? O Patrick, que é genro dele, tá botando no toco aqui, meu irmão. Ninguém nem sente falta do Paulo Gravata, olha. Carlos Eduardo Mota Lopes, docente, escritor, pesquisador, acadêmico, palestrante, gestor, coach, master practitioner, olha, tá vendo só? Practitioner em PNL, que é Programação Neurolinguística, especialista em inteligência e gestão emocional, viu? Carlos Eduardo Mota Lopes é fácil de achar, é membro da Academia de Ciências, membro da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, Alcama, entre outras entidades, e também é comendador pela Câmara Brasileira de Cultura. Um abraço aos meus confrades da Câmara Brasileira de Cultura. E o Carlos Eduardo, você encontra ele nas redes sociais. É só lá buscar Carlos Eduardo Mota Lopes no Facebook, no Instagram, até no Orkut você acha ele lá, né? No Mirk. Só não tô no Tinder, tá? No Tinder eu não tô. No Tinder a gente não pode. Caras que nem eu e ele, a gente não pode estar lá não, de jeito nenhum. Mas enfim, Carlos Eduardo, meu amigo querido, eu vou estar chegando para participar do Patologia Cultural, Paulo Gravata, né? Eu quero aproveitar, tá? Eu já tô me autoconvidando, eu vou também participar. Tema amor. A Loura vai ter uma surpresa. Aê, garoto, viu? Pá, rapaz, tá maravilhoso. Muito obrigado, meu. É um prazer receber você, viu? E sua esposa também. Meus amigos, Carlos Eduardo Mota Lopes
muito obrigado por ter estado aqui conosco mais uma vez. Eu adorei essa entrevista. Que bom. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Porque as coisas, elas fluem, né? A gente Sim, batendo claro, papo aqui, né? E eu gostaria de deixar aqui mais uma vez ao vivo o convite para você voltar de novo o mais rápido possível, né? Um abraço para sua esposa, para os seus filhos, para os filhos da doutora Dávila, para o Luiz Eduardo que está aqui. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso e uma vida muito próspera e uma vida bem gostosa, tá bom? Suas considerações aí finais para esse monte de gente que está aqui, 7 milhões de pessoas te assistindo. Primeiro queria agradecer a você, Paulo, a Cíntia, né, sua esposa, e os amigos que entraram aí, Paulo e Nivaldo. Olha, já aqui ao vivo, para vocês não poderem dizer não, estou me autoconvidando porque vocês já ensaiaram várias vezes e nunca me trouxeram no programa de vocês. E aí eu estou me convidando para que vocês me tragam, tá? Será uma honra também participar. Tá vendo só? Queria dizer que é sempre bom, né, discutir conhecimento, porque eu acho que é o que a gente consegue levar, né? E se a gente consegue ajudar outras pessoas de alguma forma, também é muito gratificante. Eu acho que é o propósito. Eu descobri isso. O autoconhecimento me traz coisas novas todos os dias, e cada dia eu vou conhecendo também algo novo que eu não conhecia de mim mesmo. E é uma investigação interna, e eu busco isso, é um processo contínuo, e eu espero me conhecer cada vez mais até o último dia que eu puder buscar novos conhecimentos. E eu queria também deixar, bem rapidamente, fique à vontade. Tem um canal no YouTube, assim como vocês têm, Coach Carlos Mota. Na verdade é um canal, professor, não é para ganhar likes, nem celebridade, para ser celebridade. Nem sei o nome. Monetizado. Também não sei. Não é isso. Mas é uma forma de deixar um legado lá, deixar conteúdos simples que você possa utilizar quantas vezes quiser. E claro, a gente vai aprendendo, vai criando coisas novas e vai ficando, né? Quem dera 20 anos atrás a gente pudesse ter acesso a tantas informações como a gente tem hoje e poder usar da forma mais equilibrada possível. Então eu agradeço mais uma vez a parceria e vou estar sempre que precisar, porque quanto mais a gente puder educar, trazer conhecimento, melhor vai ser essa nossa humanidade daqui para frente. Com certeza. E considerando a parte riquíssima dos teores da sua entrevista, vai ganhar de presente uma camisa do Triálogos, viu? Vamos ver se tem do tamanho dele aí, amor. Daqui a pouco, né? A gente tirar uma foto aí com ele lá embaixo e dizer que muito obrigado mais uma vez, tá certo? E para você que fica por aqui, olha só, obrigado por ter estado conosco. Deixo por aqui, desejando para você um sábado muito especial e um domingo de descanso muito gostoso, viu? E um começo de semana abençoado também. Semana que vem estaremos de volta aqui neste lugar, no estúdio da Rádio Cultural da Amazônia, aqui no coração do Parque 10, com o programa Triálogos. Não perca, hein? Tem Pode Crer, tem Triálogos, tem agora Conversas Cruzadas e em breve Papo Nota 10 do professor Rodrigo Frois.